Boa noite. Boa noite a todas. Muito bem-vindas. Compartilhem, deem uns likezinhos para compartilhar com mais pessoas. Tenho alguém aqui para dar depoimento hoje, hein? Hein, lindeusa? Gratidão, viu? Gratidão pelos depoimentos hoje. Muito bom. A gente espera um pouquinho, né? O pessoal chegando, entrando. Domingão. Acabei de terminar uma aula, um curso de constelação online com o Luciano Alves, maravilhoso para consteladores. Tô assim, em êxtase aqui. Que linda, amada. Linda. Quando a gente vai encontrando os nossos caminhos de cura, né? Nós queremos expandir, queremos chamar todo mundo, queremos que outras mulheres também possam ter acesso a isso, né? Isso é muito bom porque juntas somos mais fortes, juntas nos curamos. E eu sou muito grata a cada uma de você que tá aqui. Você veio pela Milu, né? Milu, seu apelido. A Milena, né? É muito bom esse reencontro com o nosso feminino. E é justamente sobre isso que a gente vai começar falando, né? Deixa eu baixar meu som aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com certeza, e como sempre tem mais mulheres, né? Mas os homens são muito bem-vindos. E uma prova disso é que o trabalho, né? Todo o meu trabalho busca esse empoderamento do feminino para que possa dar um bom lugar a esse masculino, né? A gente tem muita saudade desse masculino saudável, desse masculino que também busca, desse masculino que se cura, mas o caminho inicial começa com as mulheres. Pode ver que assim, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Somos nós mães, né, que recebemos os nossos filhos, influenciamos a cabecinha dos nossos filhos inicialmente, depois eles vão para a escola, geralmente são professoras, principalmente no início, né, da escolaridade deles, né, dos nossos filhos, homens e mulheres. Aos pouquinhos vão entrando professores homens, como por exemplo, educação física, música, né? Mas aquela professora que leva uma sala de aula de crianças, homens e mulheres, geralmente são mulheres, né? Embora tenha algumas linhas pedagógicas que também tem professores homens, mas isso é muito raro. Daí depois a criança cresce, a gente vira adolescente, depois dos 14 anos, quando nós estamos já mais voltadas para o mundo, quer dizer, aquilo que o mundo nos diz, nos mostra, é a nossa verdade, nós vamos atrás, admiramos, temos os professores que admiramos, o conselho das nossas amigas mulheres é fundamental, né? A gente escuta muito nossas amigas, então por isso, aí depois o homem casa, né? É a mulher que influencia. Se a mulher fala não, ou bem, não quero ir para casa da sua mãe, não, fala para ela que a gente não tá legal aqui, ou que a gente vai querer descansar, e o homem vai lá e fala para a mãe dele,
nós vamos ficar aqui, ele inventa uma história ou sei lá. Então, a vida inteira nós influenciamos a cabecinha dos homens. O homem fecunda a mulher fecunda ideias nos homens. Então, por este motivo, por esta razão, a cura inicia-se pelas mulheres. E tem um outro motivo também, pelo qual as mulheres procuram um pouco mais, né? Nós estamos sob influência de crenças que fazem com que a gente se distancie dos poderes que nós temos. Quando eu digo poderes, não são poderes mágicos, né? Não é isso, mas no final é mágico, sim, com certeza. Mas são os poderes da nossa sexualidade. Porque quando uma mulher resgata aos pouquinhos esses poderes da sua sexualidade, ela é uma mulher que não se submete a qualquer situação, a qualquer relacionamento, né? A qualquer questão ali no seu trabalho. É uma mulher que, com classe, ela diz, não, eu escolho para mim algo mais prazeroso, né? Eu não mereço estar aqui sendo uma escrava, né? Sendo uma puta, sendo uma mãe sinistra, sendo uma criança. Eu não escolho, eu escolho ser mulher, né? E como mulher, eu tenho direito a escolher o que há de melhor para mim, aquilo que me dá prazer. Veja bem, nós seres humanos, homens e mulheres, estamos encarnados aqui na Terra, né, para a nossa expansão de consciência, para ascender, né, para evoluir. Só que estamos na Terra com um direito, aliás, vários direitos, mas tem um direito que nos foi dado só pelo fato de estarmos encarnados na Terra, que é o prazer. Por isso a Terra, como um planeta, como um sistema, nos oferece muitas oportunidades de vivermos em prazer. Por exemplo, vamos sair de férias. Normalmente, o que a gente escolhe para as nossas férias? Escolhe um lugar que nos dá prazer. Por exemplo, eu, Lourdes, particularmente, eu amo calor, amo verão, amo praia. Então, minhas férias geralmente são na praia, né? Outras pessoas falam, não, para mim, o que me dá prazer, o que me relaxa, o que me reconecta, o que renova minhas energias é a montanha. Ou é ir para um lugar de inverno, porque eu gosto de neve, gosto de frio. Então a natureza, ela é tão farta que ela já nos oferece tantas oportunidades para que a gente se nutra dessa energia de prazer e que a gente volte então para o nosso dia a dia recarregados, renovados, enfim. Portanto, o prazer, como no seu termo generalizado, é prazer com tudo. É prazer no que eu faço, é prazer no que eu como, é prazer no relacionamento, é prazer no trabalho, é prazer em estar aqui com vocês, né? Hoje à noite acabei um curso de 2 dias, mas para mim é um prazer estar aqui com vocês e ainda mais falando de um trabalho que me dá muito prazer, muito. É uma coisa assim orgástica para mim. Eu termino as aulas muitas vezes molhada. Não pode falar essas coisas, né? Que senão o Instagram às vezes poda. Mas eu termino num estado de um prazer tão grande que meu corpo responde. Qual é a resposta de um corpo feminino ao prazer? Ficar molhada, né? Ficar molhada. Isso não significa que eu quero transar com alguém, tá? E no homem, qual é a resposta do corpo dele quando ele tá com muito prazer? É ficar, né, com o falo ereto. Então, existem muitas crenças que, principalmente para nós mulheres,
nos podaram esse direito de sentir prazer, de ter uma vida prazerosa, tá? Por conta disso, nosso complexo vagina-vulva, vagina, útero e ovários, né? Que é o nosso aparelho reprodutor feminino, e a gente não pode esquecer também dos seios que fazem parte desse complexo de prazer, e não pode esquecer também do corpo todo, porque nosso corpo todo está aberto ou deveria estar aberto e disponível para o prazer. Por exemplo, a boca, né? Quantas pessoas têm muito prazer? Eu amo comer, amo vinho, tenho prazer em tomar vinho. Enfim, nosso corpo como um todo. Mas o nosso aparelho reprodutor feminino, ele guarda memórias de nossa vida, né? Principalmente enquanto crianças, que são quando se formam as memórias mais fortes para a formação da nossa personalidade, a formação desse ser mulher, ser menina ou ser menino. E de acordo com as situações que nós vivenciamos nesse período, nós registramos memórias nossas ou tomamos essas memórias do nosso sistema familiar, né? Memórias da mamãe, memórias do papai e, consequentemente, lá para trás também, com relação a questões de prazer. Por exemplo, uma menina onde, dentro da sua educação, ela teve uma educação repressora, né? Ela não podia desejar algo, ela não podia escolher algo que lhe desse prazer, porque ela tinha que estudar. Ela, em vez de a dança, né, que toda menina adora dançar, não, ela tinha que fazer aula de Kumon, aula de inglês, aula de coisas que, assim, você até faz, mas não é aquela coisa que desperta o teu tesão, né? Como é o brincar, por exemplo, da criança, ou atividades artísticas, né? Esportes, trabalhar com o corpo. Então, essa criança vai registrando, né? Nesse complexo lá embaixo, que ainda não está disponível para uma atividade sexual, né? Como acontece com a chegada da menarca, né? A mudança de hormônios, e aí começa uma outra etapa da sexualidade da criança. Mas a sexualidade da criança é o brincar, é fazer coisas que lhe dão prazer. Uma outra questão que influencia muito em nós mulheres é vermos a nossa mãe sofrendo, não tendo prazer. Por exemplo, uma mãe muito abnegada, uma mãe que trabalhou demais, que só se dedicou aos outros, que a criança via que a mamãe, né, levava essa vida automática, essa vida carregada. A menina olha para ela e diz: nossa, minha mãe... Só que isso tudo é inconsciente, tá? Criança de 0 a 7 anos. Minha mãe, nossa, ela não se permitiu ter prazer, ela só trabalhava, né? Ou uma mãe que tem que ter uma relação sexual com o marido de uma forma forçada, ela não gosta, a criança não sabe disso, a mãe também não conta. Só que o campo energético, né, eletromagnético do sistema tem essa informação. E uma filha, aliás, um filho faz de tudo pela mãe. Como a gente está falando aqui de mulheres, uma filha diz: mamãe, meu Deus, eu vou fazer de tudo para te ver feliz, para te dar prazer. Eu vou carregar um pouquinho dessa sua dor aqui comigo.
Quer dizer, tem muitas dinâmicas, muitas. Ou eu quero salvar, ou eu compartilho um pouquinho disso aqui também comigo, para que a mamãe não sofra sozinha. Ou eu posso ter uma identificação também com as minhas ancestrais. As mulheres, tanto faz do lado de mãe, de pai, foram mulheres que trabalharam demais, que sofreram muito, que não tiveram prazer, que foram abusadas, que foram estupradas, que só se dedicaram aos outros, enfim, N histórias. Minha criança, a partir do momento que está no ventre da mamãe, já pode começar a se identificar com essas dores do feminino do sistema. E aí a mulher pode carregar essas informações nesse complexo: vulva, vagina, útero, ovários, seios, tireoide, tá? E outras coisas mais, mas isso é o básico, o principal, tá? Então, por que eu tô falando isso? Toda mulher, né, me rendo, já quero olhar para o prazer da vida, exatamente. A gente não aguenta mais, né? Às vezes você até quer demais, eu quero, mas algo te puxa e te diz, sabe, eu não mereço, não é pra mim, mas são questões inconscientes. Ninguém fala assim de boca pra fora. Muitas vezes o fato de você ser uma mulher tarada, entre aspas, né? Uma mulher insaciável, um excesso na tua sexualidade, por exemplo, uma ninfomaníaca, né? Eu conheço mulheres ninfomaníacas. Quem já não passou por fases assim também? Eu já tive também fases onde eu só queria transar. Isso pode ser também resultado de memórias ancestrais, do tipo, agora eu vou fazer por elas, não por mim, por elas que não puderam ter prazer, que não tiveram a oportunidade de escolher os parceiros que elas queriam para transar. Porque quais eram as crenças lá atrás? No meu sistema, eu sou do Paraguai, tá? Nasci em Assunção, do Paraguai. Vim para o Brasil com 20 anos, vim fazer faculdade aqui e tudo mais. Naquela época, a crença era, se você transasse com o fulano, né, você iria ser mal vista pelo próximo parceiro que fosse vir aqui, né, querer casar comigo. Então, quem que ia querer casar comigo se eu transasse antes? Ao contrário, Luiz, é a mesma dinâmica? Também, a escassez é a mesma dinâmica. A escassez, aproveitando aqui o que a Ana Cláudia fala, o não ter tesão, não ter prazer, é uma dinâmica que diz assim, por vocês eu também não vou ter prazer. Ou o excesso, por vocês eu vou ter todo o prazer que vocês não tiveram, tá? Quer dizer, existem muitas dinâmicas, tá? Mas, por que eu tô falando disso? Porque toda mulher, se alguém falar assim, eu não tenho nada, tô até risada, porque todas nós carregamos essas memórias que estão a nível celular. Isso porque não é porque a mamãe foi muito bem resolvida com o seu prazer, com seus orgasmos, com a sua feminilidade, com o seu empoderamento feminino. Às vezes eu posso estar olhando mais atrás, tá? Mais para trás, ou seja, uma avó, uma bisavó e assim por diante. E nós não podemos esquecer que nós estamos imersas dentro de um sistema de crenças. Eu nem gosto de usar muito, eu já falei muito isso, e nem gosto de falar muito isso, porque parece que, né, a gente tem que se unir aqui e lutar contra aquele sistema. Mas foi como foi.
Mas nós estamos imersas há aproximadamente mais de 3.500 anos de um sistema de crenças patriarcais, aonde nós mulheres nos prejudicamos porque foi nos podado o direito à nossa sexualidade, a expressar nossa sexualidade, a expressar, não, eu não vou casar com esse cara aqui porque eu não tenho tesão por ele, eu não quero. Não, quantas mulheres da nossa ancestralidade, muito, muito, muito atrás, tinham casamentos arranjados, por exemplo, né? E chegava a hora, a gente sabe isso, de histórias, inclusive, de reis, né? De rainhas, de princesas, que tinham que casar com aquele rei horroroso, alcoólatra, grosso, mal-humorado, enfim, porque tinha que seguir a tradição, né? Que dizia, eu tenho que honrar o meu sangue azul, né? Eu venho de uma linhagem de reis, enfim. Então, vocês estão entendendo como isso é muito antigo e muitas mulheres se submeteram e não tiveram o direito de escolha não somente de parceiro, mas o direito de escolha ao prazer. E qual é o problema de eu me masturbar? E qual é o problema de eu ter prazer, de eu transar antes de eu casar? E qual é o problema de, se não deu certo com esse aqui, que eu transei e tudo mais, eu escolher esse outro, né? Que tem a ver que eu tenha transado? Vou perder a oportunidade de encontrar uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Quando eu falo isso, eu não estou falando dos dias de hoje, graças ao universo, né? Que hoje as coisas estão mudando. O que eu quero falar é que todas essas memórias estão aqui em cada célula nossa. E é isso que justamente, de uma forma inconsciente, faz com que nós não ocupemos o nosso lugar. Eu vou ter prazer por elas, eu não vou ter prazer por elas, eu vou escolher tal parceiro ou parceira por elas, né? Ou aqui, ou aqui. Então, vocês estão entendendo que a gente não tem livre-arbítrio dessa forma? Porque nosso inconsciente faz com que, por amor e lealdade, a gente reproduza comportamentos semelhantes ao nosso sistema, seja próximo ou lá muito distante, tá? Muito bem, como é que eu saio desse enrosco? Que eu já falei aqui bastante. Já quero olhar para o meu prazer da vida. Deixa eu ver, ó, já podem deixar suas perguntas aqui. Mas assim, nós temos várias formas de trabalhar isso aí, né? Estão as terapias focadas para isso, está todo o trabalho do feminino, né? De várias abordagens que buscam mostrar à mulher que ela merece, que ela é capaz, que ela, né, ela é dona de si, ela é dona do seu próprio corpo, que acessando o prazer, o prazer empodera a gente, é um dos primeiros níveis de empoderamento feminino. Não adianta eu me empoderar de outras coisas se eu não tenho prazer. Prazer é a base de todo empoderamento. Então existem várias linhas e vertentes trabalhando isso, tá? Seja de forma coletiva ou de forma individual. Mas, e eu assim, como buscadora, né, para mim, desde a primeira vez que eu tive acesso a trabalhos do feminino, eu me conectei muito forte, a minha alma pulsou assim e me disse, é essa linha que você vai buscar. Então, olha que a minha alma disse para mim, se tu for procurar reiki, tu vai procurar reiki voltado para o feminino. Não que eu atenda só feminino, mas assim, que aquela ferramenta me
me mostrasse, né, o que há com o meu feminino. Se eu escolho Theta Healing, o Theta Healing que eu amo, Theta Healing, eu amo, é uma das minhas ferramentas preferidas. Theta Healing, então como através do Theta Healing eu posso me empoderar mais do meu feminino. Constelação familiar foi assim a chave de tudo para mim, de tudo. Foi o que trouxe assim a virada de chave nos meus trabalhos, todos os meus trabalhos pessoais e os trabalhos que eu faço também, porque eu achei assim a ferramenta mais adequada de libertação justamente de tudo aquilo, né, que inconscientemente eu tô carregando, tá? Eu quero ocupar o meu lugar. A partir de hoje é eu por mim, não mais eu por vocês. E para isso, eu e a minha criança. Então, eu vou cuidar da minha criança, eu vou acolher essa criança que se enganou. Ela se enganou e eu sinto muito, eu me enganei. Eu achei que eu pudesse salvar a mamãe. Eu achei que eu pudesse salvar todas as mulheres da minha ancestralidade. Enfim, estou falando aqui só para chegar justamente na questão da ioniterapia, tá? Do sistema ioniterapia. Hoje ele é um sistema, tá? Que utiliza cristais e obsidiana, tá? Obsidiana depende de que trabalho fazer, para trazer um desenvolvimento, uma cura de tudo isso que o nosso feminino carrega. E dessa forma, com esse passo a passo, porque não é uma mágica, é uma medicina, como a homeopatia, que você vai ter que usar todos os dias, ou você vai ter que tomar, se toma uma homeopatia ou um floral, ou, por exemplo, eu amo, tô aqui com os meus olhinhos essenciais, que eu assisti a aula inteira usando meus olhinhos. Não é que eu vou usar uma vez o óleo essencial e pronto. Então, essa terapia, ela tem um processo, tá? Antes de eu entrar nela, deixa eu ver aqui algumas questões. Meu marido dizia que eu era insaciável, mas só tínhamos relação sexual uma vez por semana. Ele estava incentando Nossa Senhora, deixa eu usar meus olhos. Uma vez na semana. Ele estava se incentando da pouco apetite sexual. Dizia que eu era insaciável, mas só tínhamos uma... Olha, eu não entendi muito bem aqui a tua pergunta. Veja se é isso que eu entendo aqui. Você era insaciável, tá? Mas a disponibilidade dele era somente uma vez por semana. É isso? Ele estava se incentando de pouco apetite sexual. Pode ser sim que você atraiu o nosso mestre constelador, Luciano Alves, que é meu parceiro de trabalho, meu sócio, meu mestre de constelação. Enfim, ele fala que toda escassez atrai um excesso, tá? Então, no caso, a sua dinâmica pode ser, você por excesso atraiu escassez. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, porque normalmente na nossa vida é assim. Quem dá demais atrai alguém que está em escassez e vice-versa, tá? Então pode ser que seja essa dinâmica de vocês aí. Mas vou retomar aqui o nosso tema de hoje, que é o sistema ioniterapia, e vou falar aqui, tem várias pessoas que estão aqui que já participaram dos workshops que eu fazia presencial e tem algumas aqui dos programas online. E qual que é a diferença?
Em primeiro lugar, essa demanda, né, de ter que espalhar essa terapia que é tão maravilhosa e que eu sinto esse chamado, e a Mãe Terra me cobra. Me cobre, para mim é um prazer poder atender a Mãe Terra nessa necessidade, né? Eu acabava simplificando isso, indo para os lugares e fazendo um trabalho de uma cacetada só, tá? Então, um dia inteiro de workshop, que eu ainda acho pouco, mas era o que tínhamos, né? O acesso. E aí o planejamento terapêutico era para 1 ano, tá? Só que com a pandemia, eu falei, não, agora eu vou ter que trabalhar online e agora eu vou experimentar o jeito que eu sempre acreditei e o jeito que eu posso estar mais presente com as minhas alunas, com as minhas clientes. Ó, aqui a Ana Cláudia fala em Juazeiro. Ai, que saudade de Juazeiro. Foi demais. Nossa, foi um dos grandes presentes do universo no ano passado, né? Antes de entrar nessa pandemia. Então, olha só. Eu fragmentei aquela terapia que eu propunha para fazer em 1 ano. Eu tô fragmentando em partes. E por que eu queria já testar esse jeito, mas não fazia por conta da correria? Aí a pandemia me deu essa chance de fazer. Então, a primeira fase da nossa terapia, né? A proposta que eu sempre faço para as mulheres é fazer um detox, que é o quê? Uma limpeza energética. E nessa limpeza energética, nós estamos abertas e disponíveis para que emerjam as infinitas possibilidades, as memórias que a gente carrega, né? E quem dá essa permissão, claro, é o nosso inconsciente. Então, entra o primeiro Yoni Egg aí para fazer essa limpeza. Geralmente eu utilizo Yoni Eggs que têm frequências que fazem limpeza energética. Tem vários, por isso eu faço um questionário, uma anamnese, porque tem alguns que você não pode usar, tem outros que você pode usar, que vai ser melhor para esse conjunto todo. Quando a gente trabalha com cristais, nós temos que sair daquela coisa, daquele pensamento que nós temos cartesiano. Então, isso aqui serve para tal coisa, isso aqui serve para tal outra coisa, como se fosse um remédio. A amoxicilina para isso, paracetamol para aquilo, enfim, não é assim, tá? Nos 8 anos que eu trabalho com cristais, a cristaloterapia que se oferece por aí e tudo mais é um pouco diferente a cristaloterapia aplicada aos Yoni Eggs e todo esse trabalho de cura aí do desenvolvimento feminino, tá? Então, por isso é necessário esse estudo de caso individual. O que pode ser feito, o trabalho é coletivo, mas cada uma com a sua medicina certa, tá? Então, quando entra o Yoni Egg, a primeira coisa que faz é botar a merda no ventilador, tá? Ou seja, a colocar para fora aquilo que inconscientemente eu não conseguia ver. Porque vocês concordam com esse, se eu não consigo ver, eu não consigo mudar. Agora, aquilo que eu consigo ver, eu tenho como mudar, tá? Então, por isso é necessário esse primeiro passo. Algumas mulheres me mandaram mensagem, ai, Lourdes, eu quero entrar nessa segunda fase aí. Não vai comigo, não vai entrar. Por quê? Porque eu acredito no meu trabalho, eu sei como ele funciona, eu tenho experiência com isso e eu não tô aqui para que
tenha um máximo de alunas, que eu venda um monte de curso. Não, eu quero que você tenha um resultado, tá? Eu não quero ter quantidade, eu quero ter uma qualidade. Então, que eu fiz? Eu fragmentei, então, e agora eu trabalho com detox, tá? Então, nesses 3 meses, nós temos 5 aulas, tá? A princípio, eu tinha estipulado 3 aulas, mas não teve jeito. As 2 turmas que eu dei, nós fomos 5 aulas, tá? 5 encontros com práticas, com vivências, com meditações, com exercícios. E nosso foco foi que era algo que eu queria muito trabalhar e que eu não conseguia trabalhar quando era daquele outro jeito. Por quê? Porque se distancia, se espalha, né? Que era olhar para a criança de uma forma mais pontual e mais profunda, que é o que a gente está fazendo agora no programa de detox, trabalhando com outras ferramentas, porque o sistema ioniterapia é um sistema integrativo, ele integra outras ferramentas, né? Ele integra constelação familiar, ele integra Theta Healing, ele integra as ferramentas que eu conheço, que eu manipulo e que eu acredito, né? E nesse trabalho eu tô fazendo também uma abordagem que chama teatro psicomágico. Para quem já participou sabe o quão profundo é esse teatro psicomágico, que eu não vou falar aqui o que é, para não tirar o encantamento das lindeusas que vão querer fazer aí, tá? Muito bem, acabado essa fase de limpeza, lembrando que a gente nunca limpa tudo, são camadas. A primeira camada, tá? O que eu oriento? Se a pessoa tem cristalizações, o que é cristalização? Cristalização são sintomas, tá? Doenças do tipo mioma, ovário policístico, endometriose, candidíase, cistite, enfim. Se durante todo esse processo essas cristalizações permanecem, minha sugestão é continuar o programa de detox. Minhas alunas já sabem disso, não vai para o próximo passo, tá? Quando eu dava os workshops, eu mandava fazer ultrassom, né? Muitas vezes para poder definir o próximo ovo, enfim. Por quê? Porque nós podemos utilizar materiais que potencializem, ou seja, que faça com que o mioma cresça, por exemplo. Que a endometriose piore, se você não sabe utilizar exatamente para aquela pessoa, tá? O material certo. Uma outra coisa que eu indico muito, principalmente minhas alunas do detox, né? A grande maioria constelou. Para quê? Para justamente, trazer uma acelerada nesse processo, tá? Para justamente olhar aonde está a questão. Lembrando que quando a gente tem ovários policísticos, se formar cistos nos ovários é muito rápido. E dessa forma também, porque a ciclicidade ovariana é rápida. A renovação da energia a cada 28 dias, né? Então, a formação é muito rápida. Pode ser que de uma hora para outra se formem esses cistos. E também muito rápida a cura. Então, normalmente no programa de detox, só nesse programa, só nos primeiros 3 meses, ou nos workshops, geralmente nos primeiros 3 meses, vai embora. Com ou sem constelação. Você fazer constelação, você fazer Theta Healing ou utilizar outras ferramentas terapêuticas para olhar, né, para essa cristalização. Cristalização significa o quê? Por trás de um mioma, por trás de um ovário policístico, tem emoções
guardadas que provém de crenças. As crenças estão aqui em cima, a nossa mente. Eu tenho crenças que geram emoções, essas emoções estão demais, o corpo é muito sábio, ele fala, você não vai olhar para essa emoção? Então eu vou cristalizar isso, porque se for uma doença, você vai atrás do médico e você vai, né? Você vai ter a possibilidade de olhar para isso, tá? O corpo, a nossa doença, a nossa cristalização está ao nosso favor. Então, antes de você só tomar um remédio para sarar isso, tanto é que não existe remédio que cure ovário policístico, né? Normalmente os médicos dão, qual é o tratamento? É cortar a menstruação, né? Dar anticoncepcional, mesmo para endometriose, enfim, porque não há um remédio específico. Porque, né? Sigam o médico que eu adoro, porque ele tem uma visão assim expansiva, ele é constelador e tudo mais, que fizemos a live semana passada. Quem perdeu essa live, assiste lá. É o Dr. Adailton Meira, né? Ele jamais te opera sem olhar para aquilo que tá lá. Entendeu? Jamais. Ele, sabe aqueles casos que sim ou sim tem que operar e ele fala, não, o teu caso é cirúrgico, antes de operar, vamos olhar para isso, porque senão você vai parar de fazer o mioma, mas você vai fazer uma outra coisa em alguma outra parte do teu corpo. Olha que legal, né? Mas quando a gente usa Yoni Egg, o que Yoni Egg faz? Yoni Egg emite frequências, né? É uma vibração. Um útero, ovários, uma vagina com cristalizações ou com memórias de abortos, por exemplo, né? Vamos supor que não tenha nada cristalizado, mas que você tem uma sensação, tô chutando aqui, tá? As dinâmicas são infinitas. Você tem uma sensação de um vazio na tua vida, de você... Eu vou contar um caso de uma aluna minha, tá? Que eu constelei. Ela usa ovo e tal, e isso exacerbou a sensação de vazio nela, de carência, de solidão, quase que uma depressão. Ela não estava olhando para isso. Antigamente, ela já tinha tomado antidepressivo, porque ela já tinha passado, né, fases da vida dela, esses sintomas emocionais apareciam. Ela não tinha nenhuma cristalização no aparelho reprodutor dela, tá? Aí, eu sugeri, então, tá na hora de constelar, tá? O ovo está pedindo olhar para aquilo. Aí nós fomos constelar, o que a gente viu? Já logo de cara, no início da constelação, que eu pedi para ela montar lá o esqueminha de família dela, o que seria ideal, ela já me traz uma informação de que antes dela, a mãe dela sofreu um aborto. Então, o próximo filho, que foi ela, né? Sente em algum... e outra sensação que ela tinha, eu não mereço o que eu tenho. Então, ela não conseguia prosperar o suficiente por uma dificuldade de se sentir merecedora. Na verdade, merecedora de vida, né? Então, quando ela entra num útero de uma mulher que teve um aborto antes, há energia de morte nesse útero. Esse útero vibra morte, dor, tristeza, tá? Tristeza. E aí ela estava conectada a esse aborto, né? Quando ela integra, claro, esse aborto, e ela foi compartilhar, porque tem outro detalhe, a mãe dela tinha depressão. Quando surgiu a depressão? Após esse primeiro aborto que ela sofreu. E ela teve, inclusive, depressão pós-parto quando teve essa
como filha a minha cliente, tá? Então, ela se conectou à dor da perda da mãe e ela se conectou com essa criança que não pode nascer. Aonde ela captou essa energia? Quando ela estava no útero, tá? Então, olha quanta informação. Quando a gente ressignificou isso, nossa, ela tá num outro patamar agora, né? Ela na pandemia, esses dias eu encontrei com ela, porque ela mora aqui na minha cidade. O espaço dela lá, ela cuida de mulheres, né? O lugar dela lá, que é individual, então ela pode trabalhar, tá bombando depois disso, tá? E ela sentiu um alívio e acabou com depressão, acabou, não tem mais essa sensação de vazio, essa sensação de culpa porque eu estou viva. Quem trouxe essa informação? A vagina dela, o útero dela, tá? Então, por isso que trabalhar diretamente na nossa fonte criadora de vida, né? Que é vulva, vagina, útero, ovários. Quando eu digo vulva e vagina, é yoni, que é em sânscrito, né? Já engloba os dois, que significa portal da vida, portal sagrado. Ou seja, é o portal que guarda todas as memórias, é o portal que nos leva para a nossa realização, ou também um portal que nos leva para o nosso declínio, para a nossa morte em vida, tá? Muito bem, quero ver se tem algumas perguntas aqui. Oh, minhas alunas maravilhosas, mudou o olhar do feminino. Isto. Então, por que muda o olhar do nosso feminino? Por que muda? Eu faço essa pergunta para vocês. Vamos ver quem fala aqui. Por que muda o nosso olhar do feminino? E muitas pessoas vão, por exemplo, só para constelação, tá? Eu tenho aqui tá aqui uma parceiraça minha de consteladora, que ela e o Reginaldo, né, constelam e já encaminham para mim. É mulher, constelou, já encaminha para mim. Por quê? Porque não tem como reconectar com o nosso feminino se a gente não entrar por esse portal de vida. É a entrada, é o início de tudo. Ah, mas Lourdes, eu não nasci do meu portal de vida, da minha vagina. Mas você nasceu de um portal de vida, que é a nossa Yoni. E por consequência, algo que está lá também está aqui, tá? Então, o nosso modelo feminino, o nosso espelho, o nosso primeiro modelo é a nossa mãe. É o feminino dela. É dela de quem herdamos, consciente ou inconscientemente, esse feminino. E se eu julgo, critico, excluo, acho horrível, nossa, minha mãe é muito brega, minha mãe é muito tapada, minha mãe é controladora, minha mãe é, né? Eu estou mesmo assim carregando as coisas da mamãe. Carrego, toda vez que eu excluo, eu carrego. Ou se eu admiro demais, ela é tudo pra mim, ela é tudo pra mim, né? Eu também tô carregando. Enfim. Deixa eu ver aqui. Por que a gente consegue enxergar as dores? Aí a gente tem como ressignificar e dar lugar à criança. Ah, tá. Porque a gente consegue enxergar as dores. Deixa eu ver aqui. Eu venho de uma família assim. Minha avó morreu de parto. Minha bisavó também. Minha mãe teve um aborto antes de mim. E eu também tive um aborto antes da minha filha. Olha como repetimos os padrões, tá? Olha como repetimos os padrões. Aqui, usando esse exemplo aqui dessa pessoa, tá? Que eu não sei quem é.
Olha que interessante. É um ciclo que está se repetindo. Alguém tem que chegar e falar: eu vou cortar com esse ciclo. Essa pode ser você, ou pode ser sua filha, ou pode ser sua neta, tá? Agora, você gostaria de deixar que as tuas gerações da frente olhem para isso? Eu não gostaria. Eu quero poupar ao máximo. Aliás, muitas mulheres chegam para essas terapias falando assim: eu quero ser a mulher na minha melhor versão, porque eu quero livrar o máximo possível a minha filha de que ela tenha que olhar para as minhas dores. Eu quero poupar ela, eu quero liberar ela. Mesmo assim, a gente não garante que essa filha de repente não vai querer olhar para a avó, né, ou a bisavó, mas você está fazendo a sua parte, tá? A partir daqui eu posso dar um novo início, uma nova possibilidade para as minhas próximas gerações e para você mesma. Em primeiro lugar, você tem que pensar em você, tá? Alguém falou aqui, menstruação muito dolorosa, pode ser o quê? Olha, tem várias questões, tá? Assiste a live lá que a gente fez semana passada com o Dr. Adailton, que ele fala um pouco sobre isso, mas tudo que é referente à menstruação quer dizer com a feminilidade, porque um dos símbolos da feminilidade é a menstruação. E quando a gente não lida muito bem com o nosso feminino, como o nosso corpo se expressa? Através da sua expressão máxima, que é a menstruação. Seja ela em TPM, durante a menstruação, enfim. Vou aproveitar o seu gancho, Lara, para falar do programa que eu tenho especificamente para a menstruação. O Ionieg também já trabalha com isso de uma forma geral. O detox vai dar um geralzão. Mas, para a questão de menstruação, a ciclicidade feminina, precisa haver um autoconhecimento, tá? Você se reconhecer como mulher cíclica. Tanto a ciclicidade no mês que nós vivenciamos, que é semelhante à ciclicidade da lua, tá? Como você funciona perante essa ciclicidade e também a ciclicidade da vida, porque muitas vezes estamos fora do nosso lugar na ciclicidade da vida. Por exemplo, uma adolescente que já está parecendo uma mãe, né? Ela já está lá na frente. Uma avó, né? Uma mulher na sua ciclicidade, num arquétipo da sábia, né? Que é na pós-menopausa, que ela está vivenciando o que ela não vivenciou, por exemplo, na sua adolescência, tá? Então, estar fora do nosso lugar, isso traz seríssimas consequências, não só estar fora do lugar perante o sistema, mas estar fora do lugar perante a nossa ciclicidade feminina da vida, tá? E tudo isso eu faço num trabalho que chama Ventre Terapia. É um dos meus programas preferidos, onde eu trabalho com geometrias externas, tá? Utilizando 2 ovinhos nos ovários, que a gente cola nos nossos ovários, tá? Porque os ovários ciclam com a lua. Eles têm uma energia semelhante à energia lunar. E aí eu utilizo o caldeirão, que é o arquétipo do nosso ventre, tá? Os ovinhos, o ovo é o arquétipo das infinitas possibilidades, de tudo é possível. Tudo é possível acontecer num caldeirão onde eu vou fazer a minha alquimia, tá? Então, isso aqui nós usamos no útero. Estas são geometrias exclusivas do sistema ioniterapia, tá? A gente usa 2 caldeirões, um para cada fase da lua. Nós temos 2 fases da lua
que tem energia yang, que são as energias que nos colocam para fora, que é lua crescente e lua cheia. A gente tá nessa fase yang, tá? E quando entra a fase yin, que é quando a lua começa a minguar, minguante, e lua nova, a gente usa o caldeirão de ametista. Eu adoro príncipe para toda mulher, todas, mas principalmente para quem está em fase de climatério, menopausa, pós-menopausa. Fica a dica aqui, porque acho que não vai dar tempo de eu falar o porquê. Deixa eu ver que horas são. Vixe, tá acabando, mas eu indico, tá? Super, podem me mandar mensagem, enfim, deixa eu falar do Falo de Shiva. Esse é um programa fantástico, que é de cura e ressignificação da nossa energia masculina e de como eu me relaciono com o masculino. E graças ao universo, graças a essa pandemia, eu tô conseguindo fazer o trabalho do jeito que eu sempre sonhei. Às vezes eu fazia o trabalho individual, mas eu queria muito poder expandir isso em grupo. E esses grupos que eu fiz foram assim, simplesmente sensacional, um tesão para mim. Eu amei o resultado. Nós trabalhamos o sagrado masculino, trabalhamos o pai, tá? A nossa, as emoções, como eu me identifico com as emoções do pai, com o falo. Você vai falar, Lourdes, como que o falo dentro? Exatamente. Pululam informações, pululam, tá? Quem tá aqui e passou por esse processo sabe o quanto pulula informações. A pior, assim, o pior processo é quando a gente entra com o pai. O quanto de informações erradas que nós temos. O quanto que a gente usa o óculos das nossas ancestrais para olhar para esse masculino, tá? E aí também trabalhamos os homens que atraímos, porque é a nossa energia que atrai esses homens. E a gente faz um trabalho muito legal com cada homem que passou na nossa vida. Aí tem umas que tem umas listas de 50 e tantos homens, 30 e poucos. Então é muito legal, acaba sendo muito divertido, é um trabalho super terapêutico, mas muito divertido também, tá? Muito bem, eu acho que nós estamos quase acabando. Aí eu quero vou fazer uma oficina, lá 2 minutos, com esse material. Isso aqui é ancestral, tá? Isso aqui não é do sistema, mas isso aqui é de uma técnica chinesa de massagem para o rosto, só que eu vou trabalhar a energia do rosto e a gente vai usar também esses materiais. A energia de como eu me vejo, né? Essa máscara que eu uso, enfim. E claro, depois vocês vão ficar com as massagens, enfim, para o rejuvenescimento. E é muito importante também trabalhar os seios, principalmente para quem tem nódulos, alguma coisa nos seios que já são cristalizações. Seios representam o amor próprio, tá? Então, há algo com relação ao nosso amor próprio que está cristalizado aqui nos nossos seios. Para isso, a gente vai usar o sabonete de obsidiana, onde eu vou ensinar também massagens para fazer com os seios. Vamos fazer outras práticas para abrir também esse quarto chakra aqui e estar aberta para o amor. E eu não falei do Tantra Egg, que é o programa para quem já fez o detox ou para aquelas mulheres que já fizeram um workshop comigo e quer trabalhar com práticas tântricas, potencializando o efeito do seu ovinho, então potencializando a sua energia sexual, turbinando o libido. Como passamos já pelo detox, agora é hora de olhar para o libido e de expandir essa energia criativa de libido, de êxtase e de amor próprio, tá bom? Eu quero agradecer a cada uma de vocês, são 12 segundos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tem poucas vagas já para o detox, algumas para cura do masculino, então simbora.